Bem-vindo você, aluno da Educação à Distância da Univel. Hoje nós vamos continuar com a nossa disciplina Logística Urbana, Transporte e Roteirização. Vamos falar do nosso primeiro tópico da infraestrutura urbana, aquela que é usada para nos locomovermos, para que a mobilidade urbana possa ter um fim cada vez melhor. Essa infraestrutura urbana existente nas cidades, ela depende das características das cidades. Exemplo, uma cidade grande, com certeza vai ter um número bem maior de vias do que uma cidade média ou do que uma cidade menor ainda. Nos centros urbanos, como eu já falei em aulas anteriores, pessoas, veículos, bicicletas, ônibus, táxis, caminhões circulam procurando as mais diversas atividades, seja ela para distribuição física, seja ela para transporte de passageiros, procurando lazer, transporte ou educação. Então, esse centro urbano está sempre lotado de veículos das mais diferentes espécies. A estrutura de transporte também oferecida pelas cidades vai interferir na infraestrutura urbana. Quanto mais transporte público eu tiver, mais de qualidade, mais veículos eu consigo tirar das cidades que estão rodando no centro da cidade. Eu consigo fazer com que as pessoas utilizem o transporte público coletivo. Também essa infraestrutura é influenciada pela movimentação urbana de cargas. Eu já falei para você em aula anterior que quando eu consigo fazer parcerias entre as empresas de transporte, eu consigo tirar caminhões também de circulação. Eu consigo esvaziar um pouco esse centro urbano e não lotar tanto essa infraestrutura de transporte. Os centros urbanos modernos, eu penso em mobilidade urbana. Por quê? As empresas estão no centro dessa mobilidade urbana. Está sempre ligado com a cidade onde ela está e com a população, a que ela presta serviços, a que ela vende produtos. Essa empresa também depende dessa infraestrutura urbana para poder fazer face a esses compromissos que ela tem, seja de transporte de pessoas, seja de entrega de carga, seja no transporte coletivo. E também existem os deslocamentos indiretos, que eu digo para você aqui, que são por ônibus fretados, pelos ônibus, pelo metrô, de bicicleta, de carro e a pé, para que nós possamos chegar às nossas empresas. E cada cidade tem os aspectos culturais que envolvem essa cidade. Como é o deslocamento das pessoas, se as pessoas fazem mais uso do transporte a pé, de bicicleta. Há uma grande mobilização mundial para que essa cultura de utilizar o transporte individual vá acabando, que ela venha a ser utilizada bicicleta, carros elétricos. Então tudo isso é para facilitar a mobilidade urbana dentro dos centros urbanos. A movimentação urbana de cargas dentro dos centros urbanos, ela tem relação com vários itens. Primeiro, as políticas urbanas das cidades. O grande responsável por fazer com que as vias não fiquem congestionadas são as autoridades municipais, estaduais e federais. Essas políticas urbanas têm a ver com o quê? Como são colocadas as vias, qual o sentido dessas vias, qual o tipo de transporte pode circular em cada uma. A engenharia de tráfego já entra fazendo os binários por onde vão circular, por onde nós iremos e por onde nós voltaremos, qual o tempo de restrição dos semáforos. Também a movimentação urbana de cargas, ela raciocina com a grande oferta de modais de transporte. Qual será o modal que vai ser utilizado? Será o modal rodoviário, para o transporte de pessoas? Será o modal ferroviário, trens e metrôs para o transporte de pessoas? Tudo isso tem que estar o tempo todo sendo verificado por essas autoridades. E também, ligado a todos esses fatores, quando nós chegamos a um planejamento urbano de transporte. Eu tenho que ver por onde circularão os ônibus, por onde circularão táxis. Existem vias expressas dentro das cidades que levam os ônibus de um lugar para outro. Essas condições de mobilidade são determinadas por outros fatores.
a estrutura social da cidade. Cada tipo de pessoa utiliza a mobilidade urbana para cumprir uma atividade. Advogados vão para seus escritórios, professores vão para suas escolas, alunos vão para suas escolas, trabalhadores vão para empresas. Então, todas as classes sociais fazem uso da mobilidade urbana. Temos que verificar também quais são as características das entregas de cargas. Será que a sua cidade ela tem uma zona de restrição para que caminhões não utilizem aquela mesma via que o automóvel, a motocicleta e o ônibus utilizam? Como que essa carga chega naquele local? Também tem que se ver qual é o padrão de deslocamento das pessoas. Sabemos que em certos horários existe um fluxo maior para o centro das cidades, porque as pessoas estão buscando seus locais de trabalho, estão indo às lojas comprar. Então, às vezes, quando você sai para trabalhar e outra atividade, existem muito mais carros do que no outro horário. Então, essas atividades de mobilidade urbana têm que estar sempre ligado a esses costumes das pessoas. E também, certas cidades, nós temos que entender que o espaço urbano ele é ocupado por empresas, por casas, por escolas, por vias de transporte, que é essa que nós estamos tratando. Então, esses fatores demográficos que são ligados às pessoas, eles são analisados também na hora de nós podermos transitar. E os econômicos, o que me leva a ir para o centro da cidade? São as atividades econômicas, é o meu trabalho? Eu tenho que estar sempre analisando isso aí, porque isso está ligado diretamente às condições de mobilidade urbana. Dentro das cidades e a sua estrutura de transporte, essa movimentação urbana permite o tempo todo atender as lojas de varejo, porque encomendas chegam para a loja de varejo, vêm dos centros de distribuição para a loja de varejo. Os restaurantes também necessitam de entregas e o povo vai aos restaurantes para fazer suas refeições. As farmácias também são atendidas por empresas de entrega. O povo vai às farmácias. Os escritórios atendem as pessoas e aqueles que trabalham nos escritórios têm que se deslocar para lá. Nós, quando voltamos do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa atividade de lazer, voltamos para as nossas residências. E os hospitais estão o tempo todo recebendo pessoas para serem atendidas. Então, todos esses que eu citei para você nesse slide utilizam a mesma estrutura de transporte. Imagine você numa grande cidade, como deve ser essa confusão, como deve ser esse controle para poder utilizar a mesma estrutura de transporte. O sistema de circulação urbana de cargas nas cidades, ele é composto por 4 estruturas. Os terminais de cargas, que é onde chegam as cargas de mais diversos tipos. Dali, eles vão para o centro de distribuição. E nesse centro de distribuição, nós temos vários equipamentos de movimentação. Empilhadeiras, paleteiras, carrinhos, que vão fazer com que essa carga seja movimentada e separada para cada cliente. E para que nós cheguemos aos terminais de carga e ao centro de distribuição, nós também temos que raciocinar que existe uma estrutura física de acesso. Quando eu faço um centro de distribuição perto de uma rodovia, eu sei e planejo estrategicamente que eu terei rapidamente uma saída para qualquer local. Isso acontece com grandes empresas no nosso Brasil, que conseguem situar o seu centro de distribuição próximo às rodovias de saída para o interior dos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, etc. Todos os dias, como eu já falei para vocês, tenho que ser bem redundante nessa questão. Dentro das cidades são transportadas pessoas, ocupam a mesma infraestrutura de transporte. Matérias-primas que chegam para as empresas, porque hoje em dia ainda existem muitas empresas dentro das cidades, dentro dos centros urbanos, porque as cidades foram crescendo e foram tomando o local dessas empresas que estavam situadas ali anteriormente. Existe também a circulação de produtos acabados e semi-acabados. Produtos acabados é aqueles que estão prontos para serem entregues para o cliente. E os semi-acabados é aquele que um dia vão fazer parte de um produto acabado. Os insumos, que são aqueles itens que fazem com que as empresas possam funcionar.
E existe uma grande circulação de combustíveis, são transportados de um lado para o outro, do centro de distribuição para dentro da cidade, abastecendo os postos de gasolina, que não pode faltar, porque as pessoas necessitam circular. E o combustível é aquele meio que faz com que os veículos andem. Hoje, nós temos que pensar que as cargas são movimentadas por 4 modais, 4 tipos de transporte nas cidades. O rodoviário, que é o que mais a gente vê, ele é formado por ônibus, caminhões, táxis, levam pessoas e cargas de um lugar para o outro. O ferroviário dentro do centro urbano, ou seja, dentro das cidades, ele é mais utilizado para o transporte em massa de pessoas, seja o trem urbano, seja os metrôs. Lógico que em algumas cidades, no interior, trens que transportam cargas cortam esses centros urbanos também. O aquaviário, no Rio de Janeiro, você pode reparar que existem lanchas que fazem a ligação da cidade do Rio com Niterói e vice-versa, transportando pessoas. Em algumas cidades esse aquaviário existe, vou dar um exemplo também, tanto da ilha de Itaparica para Salvador, ele leva por balsas, transporta automóveis, caminhões e pessoas também. Já o aeroviário é um transporte mais caro, ele ocupa parte do centro urbano quando existem aeroportos por ali, transportando cargas e pessoas. O grande objetivo da distribuição física que utiliza esses modais que eu falei no slide anterior, aí seria eu entregar o produto certo, no lugar certo, no tempo certo, com o nível de serviço desejado, com o menor custo possível. Essa é a grande missão da logística, fazer com que o produto certo, nas condições acertadas com o cliente, no horário que foi acertado, seja entregue. Então esse é o grande objetivo da distribuição física. E essa distribuição física, ela começa, quando eu falo de cadeia de suprimento, ela começa com os fabricantes, os distribuidores, os varejistas e outros intermediários. Esses outros intermediários seriam aqueles operadores logísticos que nós terceirizamos algumas atividades logísticas para que a nossa empresa possa ter um nível de serviço adequado. Lógico que para eu poder juntar todos essas 4 elementos, componentes dessa cadeia de suprimento aqui exemplificada, eu tenho uma função que vai ajudar muito, que é o transporte, para eu poder ligar o fabricante ao distribuidor, o distribuidor ao varejista, eu consigo utilizando o transporte, utilizando a infraestrutura de transporte existente na cidade. Hoje, nós vimos mais um tópico da nossa disciplina de logística urbana, transporte e roteirização. Nos vemos no próximo encontro.